Na última aula a gente falou de perpendicularidade, né? Nós resolvemos um exercício sobre retas paralelas, né? Um último exercício. Falamos da base média do triângulo, né? O que é a base média do triângulo? Então, eu tenho um triângulo, né? Formado pelas coordenadas de 3 pontos. Então, eu escolho um dos lados dele, né? Por exemplo, o lado BC. Então, eu vou considerar ele como sendo a minha base. Aí poderia ser qualquer um dos lados aqui. Então, eu escolhi o lado BC. Então, os outros dois lados, que é o lado AB e o lado AC, em cada um eu calculo seu ponto médio. Então, o ponto médio do lado AB ele chamou de M, o ponto médio do lado AC chamou de N, né? E aí a gente liga esses dois pontos médios por um segmento que ele vai chamar aqui de MN. O que é que diz a base média do triângulo? Ele diz o seguinte, que esse segmento que eu desenhei através dos pontos médios dos outros dois lados, ele é paralelo ao lado, né, a base, ao lado BC, ele é paralelo, e o tamanho dele é exatamente a metade do tamanho da base. Então, é isso que diz o teorema da base média do triângulo. Tá? Então, se você definiu a base, né, e através dos outros dois lados restantes, você calculou o ponto médio e ligou esses dois pontos médios, formando um segmento, então duas coisas acontecem. Esse segmento novo, ele é paralelo à base que você escolheu, e o tamanho dele é a metade do tamanho da base. Tá? Aí falamos de perpendicularidade, que aí a gente vai fazer mais um teste para verificar se a condição de a posição relativa entre duas retas, por exemplo. Então, lá em retas paralelas, a gente pegava a equação reduzida das duas retas e olhava para o seu coeficiente angular, que é esse númerozinho que acompanha o x. Se eles são iguais, então você pode ter uma reta paralela ou coincidente. O que vai diferenciar? Você vai olhar para o coeficiente linear. Se os coeficientes lineares são diferentes, você tem garantido duas retas paralelas. Mas, toda vez que a gente via que o coeficiente angular era diferente, né, eram diferentes, então você sabia que você tinha duas retas concorrentes. Então, se os coeficientes angulares MR e MS são diferentes, você tem retas concorrentes. E aí, você faz um último teste para saber se, além de concorrentes, elas são perpendiculares entre si. O que significa perpendiculares entre si? E o ângulo formado entre as duas retas é de 90 graus. E o teste é esse aqui, ó. Eu pego o coeficiente angular de R, que é o MR, multiplico pelo coeficiente angular de S. Então, se essa multiplicação, o resultado for menos 1, eu tenho duas retas perpendiculares. Se der qualquer outro valor, que não seja menos 1, eu tenho apenas duas retas concorrentes. Joia? Então, esse era o teste que faríamos toda vez que identificássemos que os coeficientes angulares das retas são diferentes e, portanto, elas descartam o fato de ser paralela. Então, certamente são concorrentes. E aí, para verificar se elas, além de concorrentes, são perpendiculares, é só multiplicar os coeficientes. Se der menos 1, são perpendiculares. Se der outro número, não são. Então, a gente fez o exemplo 16, 17, 18. Né? Explicamos aí para você. Fizemos esse exercício 9 também. E agora vamos para o nosso assunto de hoje. Distância entre ponto e reta. Bom, a distância entre um ponto e uma reta, ela é feita da seguinte maneira. Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui um ponto P, o meu ponto P e a reta R aqui. Como é medida a distância do ponto P para R? Vamos pensar o seguinte. Eu poderia calcular a distância através da seguinte coisa. Eu estabeleço um segmento de reta que liga o ponto P à reta R. Certo? Então, aqui,
esse meu segmento aqui chega num ponto, por exemplo, um ponto Q, e aqui num ponto R. Bom, o que que eu vou decidir como sendo a distância entre o ponto P e a minha reta R, né? Já que distância não faz lembrar a distância entre dois pontos, né? Então, aqui eu tenho o ponto P, o ponto Q, o ponto P' e o ponto R. Qual desses três eu vou considerar como sendo a distância entre o ponto P e essa reta R? A natureza, ela é muito econômica, muito prática. Então, essa distância entre esse ponto e a reta ela vai querer que seja a menor distância possível. E qual seria a menor distância possível? Então, veja só. Se a gente olhar para o ponto P, Q e P', nós temos aqui um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, qual dos lados é o maior? É a hipotenusa ou é um dos catetos? Pessoas, tem gente aí? Num triângulo retângulo, qual é o lado maior? É a hipotenusa ou os catetos? Hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. Então, já descartamos a hipotenusa. Por quê? Eu quero o menor lado possível, tá? Então, aqui no meu triângulo P, Q e P', quem é minha hipotenusa aqui? Qual o lado que é a hipotenusa? O triângulo P, Q e P'. PQ? PQ é hipotenusa, perfeito. Então, eu já sei aqui, ó, que esse lado aqui, sendo a minha hipotenusa, ele é muito grande. Então, não me interessa ele, né? Quais são os outros dois catetos? P. Deixa eu falar. Pelinha e Q. P' e P é um cateto, P isso. e Pelinha. E E qual outro? Pelinha e Q. E P' e Q, justamente. Tem dois catetos aqui, ó. Mas qual desses dois catetos está ligando o ponto P com a reta? Pelinha. Qual é o cateto que está ligando o ponto P com a reta R? Hein, É o gente? cateto oposto, né? Não, eu quero saber qual é o cateto. Já identificaram os dois catetos daqui desse triângulo. Eu quero saber qual é o cateto que liga o ponto P com a reta R. Qual deles está ligando o ponto P com a reta R? O Pelinha quer. Qual? Esse P de baixo e o Qzinho. E esse Pzinho aqui está ligando o ponto P, que é esse, com a reta R. É ele que está ligando? A hipotenusa, não, professor? Não, gente. Gente, eu É o quero... cateto adjacente. Não, gente, aqui não tem cateto oposto adjacente, porque eu não estou falando dos ângulos do triângulo. Estou falando de dois catetos que vocês identificaram, né? Que é o P', e o P', são os dois catetos. A pergunta é, qual desses dois está fazendo a ligação entre o ponto P e a reta R? Qual desses dois catetos? P, Pelinha. Eu não entendi. É o que, professor? Pelinha. Pelinha, perfeito. É o cateto que está ligando o ponto P com a minha reta R. Então, já que a hipotenusa eu descartei por ser maior, então o único cateto que indica a menor distância entre o ponto P e o P', ou seja, o ponto P e a reta, é esse segmento que vai de P até P'. Tá? Então, a distância entre um ponto e uma reta é sempre a menor distância e ela é dada por um segmento que é
perpendicular à reta, ou seja, esse segmento que vai de P, vou mostrar aqui, esse segmento que vai de P até a reta, né, que eu desenhei aqui, ele é a menor distância, né, e ele é perpendicular à reta, ou seja, forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, a distância entre um ponto e uma reta é esse segmento perpendicular à reta, né, que liga o ponto P a ela. E a razão de ser ele o escolhido é porque é a menor distância possível, né, dado aqui o exemplo do triângulo que a gente desenhou, tá bom? Então, como é que a gente chega nele? Então, veja aqui no outro exemplo aqui, ó, eu tenho o ponto P e a distância dele até a reta R é o segmento perpendicular que liga ele até essa reta, né? E aí eu tenho aqui dois pontos, o ponto P e o ponto P'. Como é que eu calculo a distância desse ponto até esse aqui? Temos uma formulinha. Então vamos aqui, ó. Para calcular a distância entre um ponto P e uma reta, então é natural que eu precise das coordenadas desse ponto P. Então as coordenadas desse ponto P aqui é x0 e y0, né? As coordenadas do ponto P. E eu preciso da equação da minha reta, que ela vai estar escrita na forma de equação geral. Então, quando eu falar de distância entre ponto e reta, eu vou precisar das coordenadas do ponto e da equação geral da reta, tá bom? Então, como é que é a formulinha? Ela é o seguinte, d de distância vai ser igual. Essas barrinhas verticais aqui, elas indicam módulo. Módulo ou valor absoluto. Então, duas barrinhas verticais, elas indicam para a gente módulo ou valor absoluto. O que é módulo ou valor absoluto? Então, lembra que a gente fazia um módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é a distância do número menos 2 até o zero. Então, qual é a distância do menos 2 até o zero? Eu ando quantas unidades? Duas unidades, né? Duas. Por exemplo, o módulo de 5 é a distância do 5 até o zero. Quantas unidades eu ando do 5 até o zero? 5. 5. Então, vejam, quando você bota essas duas barrinhas verticais entre um número, você, na prática, né, o módulo dele vai ser esse mesmo número sendo positivo. Então, veja que ele tira o sinal aqui, ó, tá bom? Então, a distância entre objetos, distância na geometria, ela é um valor positivo, não existe distância negativa. Por isso o módulo aqui, tá? Então, essas duas barrinhas é o módulo valor absoluto que faz isso que a gente está mostrando aqui. Então, muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Então, observe que, nessa minha formulinha, x0 e y0 são as coordenadas do ponto P. Joia? A, B e C são esses coeficientes aqui da minha equação. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? É como se você pegasse as coordenadas do ponto P e substituísse aqui no lugar de x e y na equação da reta. Então, essa primeira parte de cima aqui é isso. Pegamos as coordenadas do ponto P e substituímos aqui no valor de x e y aqui na reta e colocamos aqui, ó, módulo dessa multiplicação de A com x0 mais B vezes y0 mais C. E aí a gente divide por raiz quadrada. Aí eu pego as coordenadas, os coeficientes de x e de y aqui da minha equação. Então fica a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a formulinha do cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Joia? Vou fazer um exemplo aqui para colocar esses valores numericamente para simplificar. Joia? Alguma pergunta?
eu quero calcular a distância entre o ponto P e a reta R. Então, para calcular a distância entre um ponto e uma reta, eu preciso ter as coordenadas do ponto, né? O x do ponto P é 2 e o y do ponto P é 3, tem as coordenadas, e preciso da equação da reta. Então, vamos calcular essa distância. Então, a distância, a formulinha está aqui para a gente. Vamos lá escrever. Bom, antes de mais nada, eu vou identificar o A, B e C da minha equação. Então, eu tenho uma equação da reta aí. Quanto é o A, quanto é o B e quanto é o C. Quanto é o A aqui na minha reta? Lembrando que o A, ele acompanha o X. Quem é que acompanha X aqui? Repete. 1, perfeito. O B acompanha Y. Quem é? 2. E o C está sozinho, não acompanha ninguém. Quem é? Menos 2. Menos 2. Perfeito. Já identifiquei A, B e C. Bom, quem é o x0? É 2. Quem é o y0? É 3, que são as coordenadas do ponto P. Então, eu vou simplesmente substituir isso na fórmula. Então, eu pego A, que no caso aqui é 1, vezes x0, que no caso é 2. Mais, agora eu pego o B, que no nosso caso aqui vale 2, vezes o y0, que vale 3. Mais o C. Mais o C é menos 2. Agora eu faço raiz quadrada de quem? A ao quadrado, o A é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, o B é 2. 2 ao quadrado. Então, simplesmente substituir, e agora eu vou partir para os cálculos. Vamos lá, então eu tenho 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Mais com menos dá menos. Menos 2. E aqui ficou bem grande. Raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Mais 2 ao quadrado é 4. Então, continuando a minha continha, nós temos... O que é isso? Muito bem. 2 mais 6 dá 8, menos 2, 6. Raiz quadrada de 1 mais 4, 5, né? Então, eu fico raiz quadrada de 5. Muito bem. Veja que eu tenho uma fração e no denominador dela eu tenho uma raiz quadrada. Então, a gente precisa racionalizar isso aí. Então, racionalizar, aqui nesse caso, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Então, isso aqui é racionalização de denominadores, né? Nós temos um materialzinho, tem um resumozinho que fala sobre isso, né? Quem tiver dúvida, tem na internet disponível, eu tenho aqui também. Mas fazemos isso, então, ela fica da seguinte forma. Eu vou fazer 6 vezes raiz de 5, é só juntar. Raiz de 5 vezes raiz de 5 fica raiz quadrada de 25. Aí eu finalizo, em cima não tenho que simplificar. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esse ponto P e essa reta R é 6 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Aí, o cálculo da distância entre um ponto e a reta. Joia? Então, vejo que é bem simples, básico, substitui aqui na fórmula e os cálculos são bem simples. Pergunta?
Professor, Oi. sempre vai vir o P? Ou vai ter questão que a gente vai ter que descobrir? Bom, pode ter uma questão que você vai precisar descobrir o P, mas geralmente o que você precisa é do ponto P e da reta no qual você vai calcular a distância, tá certo? E aí as questões, elas variam. Mas, geralmente vai aparecer para você, tem que aparecer os dois, ou a informação que vai levar aos dois, esses dois casos, o ponto P e a reta. Tá bom? Tudo bem. Tranquilinho? Obrigado por assistir. Bom estudo.